Recorde. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Agora a gente está finalmente acertando, né? Pelo menos algo. O bom dia a gente já está acertando, né? E hoje a gente vai falar do Theosophia Perennis, que é um livro fodástico. Eu estou terminando de ler, que eu estou diagramando, que está participando do nosso financiamento coletivo. É uma coletânea de textos de filosofia super importantes que ele acompanha uma série que a gente está fazendo sobre a história da magia do Ocidente. Então a gente está com os livros martinistas que contam a história da magia, e agora a gente vai dar um spoiler, né? Que são vários livros que abordam temas filosóficos que vão permear esse aspecto também. E depois nós vamos entrevistar o Tales, que ele falou de gnosticismo telêmico, que também é uma outra faceta da história da magia que está permeando isso. Então, com esses 3 livros, você vai ter uma boa ideia de como é que a magia, do jeito que a gente conhece, se desenvolveu aqui no Ocidente, né? Então, abrindo o boteco de hoje pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Estou ansioso por esse livro, muito ansioso. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Eu já adquiri o meu, estou ansioso para que ele chegue para estudar ainda mais com o Daniel. E dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. E aí, pessoal, tema super interessante, também estou ansioso por esse livro, hein? E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, se você está aqui comigo. Konbawa, se você está no Brasil. Konnichiwa, se você está vendo isso à tarde no YouTube em outro horário. Estou muito interessado em saber um pouco mais sobre isso e o quanto o Islã influenciou o perennialismo. É isso aí. E hoje nós temos nosso convidado, Raf, diretamente dos Textos para Reflexão. Salve, grande Raf. Salve, assim como o Paulo já comprei, agora eu quero spoilers do livro, para já saber o que eu vou ler lá na frente. Aí o nosso convidado de hoje vai ser Daniel Plácido. Ele já veio aqui, a gente já bateu um papo gigante sobre filosofia, mas hoje ele veio só para falar do livro. Então, salve, Daniel, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Marcelo, obrigado, amigos. É um prazer estar aqui novamente, estar compartilhando, conversando com vocês. De antemão, eu agradeço pela oportunidade e todo o trabalho que vocês têm feito pela divulgação do meu livrinho, né? Eu agradeço muito, estou contente de estar aqui. Cara, esse livro está ficando bonito e a gente vai ficar capa dura. E agora eu acho que a gente já chegou em 75 mil, que agora ele vai ter um trick de brilhante na capa, que nem a gente fez do outro, vai ficar bonitão. Uma primeira pergunta, assim, o que é que tem no livro? Rapaz, eu estava... Ô Marcelo, só um minutinho. O que significa Theosophia Perennis? Porque acho que muita gente não sabe nem o que quer dizer isso daí. Acho que poderíamos começar por um passo atrás até. Então, vou começar pela expressão, né? A expressão teosofia, ela tem todo um histórico, eu imagino que a maioria do público conhece um pouco, né? Esse termo vem dos gregos, Porfírio usa lá, ele fala da teosofia dos indianos, né? Num texto. Aí depois vem os cristãos, Paracelso, Boêmio, e aí a Madame Blavatsky tornou esse termo muito popular na sociedade teosófica, né? A ideia de uma sabedoria divina. Para não confundir muito com a Madame Blavatsky, pensar é um livro alinhado à sociedade teosófica, à visão teosófica, eu preferi o termo Theosophia Perennis, que eu encontrei, por exemplo, em Henri Corbin, que é um orientalista que ele compara muito, né, o sufismo, o xiismo com as tradições ocidentais, e como é um pouco um dos propósitos do meu livro, eu escolhi esse termo para não confundir com a sociedade teosófica, e achei que ficava bonito, né, Theosophia Perennis, e também lembra um outro termo irmão de teosofia, que é a filosofia perene, né, ou filosofia perennis, né. Eu acabei meio que juntando, que é um pouco o meu tema de pesquisa no mestrado, Marcílio Fitino, que eu falei da outra vez que eu estive aqui, né. Então, eu fiz uma espécie de junção e achei que ficou atrativo. As pessoas falam, nossa, que negócio que é esse aí, né? Vou comprar o livro, né? Quem sabe esse marketing aí dá certo, né? Brincadeira à parte, né? O Marcelo perguntou do que fala esse livro, afinal, né? Como eu disse para vocês, não é exatamente um livro ligado à visão da Blavatsky, né, da teosofia, mas tem algo em comum, né? A proposta do livro, na verdade,
eu estou reunindo ali artigos, pequenos ensaios, comunicações, que eu fiz desde 2008 até a atualidade. Eu selecionei, né, algumas coisas da minha produção, e esses textos, eles têm temas diversos, né? Tem um monte de coisa, né? Tem texto sobre gnosticismo, neoplatonismo, sufismo, Santo Graal, mitologia celta. Tem uma parte só de comparações, por exemplo, eu comparo Ibn Arabi, que é um filósofo islâmico, com Swedenborg, que é um místico ocidental. Eu comparo Jacob Boehme, que é um místico ocidental, com Shankaracharya, que é um místico e um filósofo indiano. Tem toda uma parte comparativa, e o livro tem esse espírito, né? A ideia de uma teosofia perene, de uma sabedoria perene por trás, é que eu tento achar uma unidade. Por trás desses temas e comparações, eu acredito que exista uma tradição, mas eu não coloco isso da forma como a Blavatsky coloca, ou René Guénon, outros autores, que eles partem, né, disso como um dado, né? Existe uma tradição, existe uma sabedoria imemorial, e nós estamos transmitindo isso. Eu não parto desse caminho, né? Na verdade, eu vou fazendo comparações dentro de um arco limitado e vou desenvolvendo isso ao longo do livro, né, em alguns textos, né, tentando dizer, olha, existe de fato semelhanças, também existem diferenças, né? Então, um pouco é um livro, eu diria que é um livro, resumindo, né, é um trabalho de comparação entre filosofias e tradições do Ocidente e do Oriente. É isso que eu estou chamando ali de teosofia perene, né? Não sei se ficou claro para vocês. Eu queria aproveitar, então, que você já tocou num assunto que era, para mim, é o mais interessante de perguntar. É que você falou que você não parte justamente dessa ideia de que existe uma tradição e tal, que une tudo. Mas você acredita que tem esses pontos em comum, seja da natureza humana, digamos assim, natureza religiosa humana, de chegar numa mesma conclusão lógica, talvez sobre a origem das coisas, sobre a criação, que a gente tem coisas que são muito parecidas lá no hinduísmo muito antigo, mas que também depois, pelo sufismo, o hinduísmo e o sufismo muitas vezes se casaram, sei lá, mil coisas, né? Você pode pegar desde Parmênides até Spinoza e o Schopenhauer comentando Bhagavad Gita na filosofia dele no Ocidente. Então, parece que tem uma coisa aí que, na verdade, são ideias que se conectam e não exatamente uma tradição assim, né, estabelecida. O que você tem para dizer sobre isso aí? Então, quando eu digo que eu não parto disso, né, porque eu acho que, não que eu seja contra essa ideia, né, em si, né, mas eu acho que ela tem que ser um ponto final, não um ponto de partida. Então, justamente essa é um pouco a ideia do livro, ir desenvolvendo isso, né, e tomando cuidado também de falar, olha, aqui não casa. Alguns textos comparativos, né, vou dar um exemplo, tem lá um texto sobre Plotino e Shankaracharya, né, então, o neoplatonismo e a filosofia hindu, o Vedanta, né, para ser mais específico. Tem pontos de contato, eles podem vir de uma unidade religiosa, de uma unidade antropológica, a gente pode admitir isso como uma hipótese, mas existem diferenças, né? Vou apontar uma, por exemplo, né? Em Plotino, quando ele fala da união da alma com o uno, né? Esse processo ele é um processo de vai e vem, né? Em Shankaracharya, não. Se você alcança a unidade com o absoluto, é a realização final, né? Esse é um exemplo de uma diferença entre várias outras possíveis, né? Quando o Shankaracharya fala sobre o universo, eles tendem a ver, né, o Vedanta como Maya, né? Maya não é exatamente é um jogo, né? Vamos chamar de jogo, né? Isso não é bem a visão do neoplatonismo, não. O universo ele tem uma realidade incisiva, né, que vem do demiurgo, etc. Então essas diferenças elas se colocam quando a gente parte de uma perspectiva do estudioso, do pesquisador, e por isso que eu falo, a gente tem que apontar também, olha, né, existem semelhanças, mas existem diferenças, não vamos falar que é tudo a mesma coisa e está resolvido e pronto, né? Neoplatonismo é igual ao hinduísmo, hinduísmo é igual ao neoplatonismo, ler o Bhagavad Gita ou ler os Vedas é a mesma coisa que ler Plotino, não é, né? Então a gente acaba atropelando, eu acho, alguns detalhes culturais, históricos, que é o que eu tento evitar no livro, né? Mas não que eu seja contra a ideia, né? Eu acho que ela tem que ser um ponto de chegada, e eu não sei se eu nem consigo chegar nele, porque eu também trabalho, eu deixo claro isso no livro, um arco limitado de tradições, né? Tem tradições que eu não conheço, por exemplo, budismo, né? Budismo é uma coisa que eu estou estudando melhor agora. Quando eu escrevi o livro, eu não me atreveria a falar. Agora, talvez eu me atreva, né? Acho que é um pouco por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Não, concordo plenamente contigo. Só para comentar, então, aqui
porque eu concordo, é que eu acho justamente que torna a coisa até mais verossímil isso, porque você vê que são ideias iniciais que as pessoas analisam, né? Tipo, a criação do mundo, a substância que não pode gerar a si mesmo do espinal, quer dizer, todo mundo chega o Parmênides fala uma coisa muito parecida, então eu acho que é verossímil que cada tradição, na verdade, não uma tradição só, mas várias tradições tenham partido da ideia inicial e tentado chegar no entendimento daquilo. Então é normal que algumas coisas casem, mas não tudo case. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito interessante como tanta gente em várias tradições do mundo, na humanidade estudaram a mesma coisa, a mesma ideia, né? Concordo com você, né? Eu até fiquei surpreso, por exemplo, quando eu falei de Jacob Boehme e o Vedanta, né? Eu comparo mais com Ramana Maharishi do que Shankaracharya no meu texto, né? O Ramana Maharishi é uma coisa mais atual, ele não era exatamente um filósofo, né? Ele era mais um mestre, né? E eu fiquei surpreso, porque se a gente pegar a estrutura metafísica, é bem diferente, obviamente, né? Jacob Boehme, eu acho que é um caso único na história da metafísica, né? Mas se a gente chegar nas conclusões, o que eu faço com isso? Onde que eu pratico? É muito parecido, né? Ambos falam, por exemplo, da aniquilação do ego, né? Jacob Boehme pela via cristã, Ramana Maharishi pela via do hinduísmo, né? E isso que eu acho interessante também, né? Aproximar autores e tradições que às vezes parecem tão semelhantes e não são, né? Por exemplo, tem um texto que eu comparo o Ibn Arabi com o Swedenborg, que eu tinha citado, né? São épocas diferentes, autores diferentes, mas eles falam algumas coisas parecidas, né? Por exemplo, sobre o Ibn Arabi fala do homem perfeito, né, na tradição sufi, né, o Al San al-Kamil, né? Swedenborg fala do máximo homem, né? Então tem um texto, por exemplo, sobre isso. Tem uma outra coisa que eu tento comparar, mais no nível do simbolismo, né, do que a metafísica, sobre a questão, em algumas tradições se fala do combate com a serpente e da decapitação, né? Por exemplo, nos contos medievais lá do cristianismo, aquela história do cavaleiro Goen, né? Que ele é o Galvão, né? Em português, ele é decapitado pelo Cavaleiro Verde, né? Na verdade, ele é colocado numa posição de decapitação. E a gente vai vendo isso aparece em outras tradições, essa ideia da decapitação, né? Que é o combate com o ego, na verdade, né? A cabeça, o ego, ela tem que ser esmagada, né? Através do trabalho, né? Mas acho que eu já me estendi demais sobre essa parte, eu vou deixar vocês perguntarem outras coisas. Eu vou só colocar um comentário como editor. Eu tenho, inclusive, pedi para o pessoal, para o Jeff, eles escreverem os capítulos a mais, incluindo, para que os filósofos que você cita estejam nos outros livros também. Então, quando o cara pegar os 3 livros para ler, ele vai estar lendo um que está em ordem cronológica, o teu que está nas comparações, mas aí ele vai achar lá o Swedenborg, vai achar tal, e vai estar nos outros livros. E o do Tales, que ele está me entregando o texto final, acho que é amanhã, e aí eu vou ver o que tem a mais ali para também sincronizar os 3 livros. Essa vantagem da gente poder mexer no projeto, né? E os caras serem os parceiros que estão por aqui. Aí fala assim, pô, escreve mais um parágrafo aqui desse autor. Então, para quem vai pegar o resultado final, todos os 6 livros, eles conversam entre eles. Então, fica uma coisa interessante. Manda ver, Ulisses. Na verdade, a minha pergunta, ela praticamente foi respondida, né? O Daniel, você começou falando das diferenças, eu ia pedir para você falar das coincidências, né? Porque todos os praticantes de magia, o que nós buscamos é, por exemplo, eu fazer uma prática e, de repente, o Marcelo fazer outra, o Robson fazer outra, e a gente vê aquilo que cada um enxergou de comum na prática, porque é uma forma de validar, né? E eu imagino que esses filósofos também, à medida que eles faziam as suas interpretações, as suas buscas, eles tinham essas, provavelmente, coisas semelhantes e, inclusive, símbolos semelhantes, né? Você comentou também um agora. Teria mais algum para você comentar, dando já um spoiler aí do livro? Tem um texto que eu acho que vai nessa direção, né? É o texto sobre o Santo Graal, né? Porque o Santo Graal, ele é um símbolo, a princípio, a gente pensa ele mais ligado ao cristianismo, né? Ora ele aparece como um prato, ou é o vaso que Jesus tomou a última ceia, né? Às vezes ele é a esmeralda que caiu do olho de Lúcifer, né? Durante a queda caiu a esmeralda, né? E isso seria o Santo Graal, depende do autor, né? Mas a gente vai vendo que esse simbolismo do vaso, do centro, ele é universal. Ele aparece em várias tradições. Aparece nos celtas, os persas falam de uma taça, né? Taça de
não sei a pronúncia exata em persa, mas Jansid, né? Escreve assim, pelo menos, que Alexandre procurou essa taça da imortalidade e teria encontrado, né? Então, é um símbolo, na verdade, o grau é um símbolo universal, né? Ele não é apenas cristão. Então, é um pouco esse é o espírito do livro, né, Ulisses? Tentar descortinar, mas sempre respeitando os contextos, né? Onde dá para comparar, né? Por exemplo, tem um texto sobre... Eu estou fazendo propaganda do meu próprio livro, tá engraçado isso, né? Tem um texto sobre Plotino e os gnósticos, né? De fato, eles têm o Tales, né, fala bastante sobre gnosticismo, entende bastante de gnosticismo, muito mais do que eu, até. Mas o Plotino foi contemporâneo dos gnósticos, né? Então, de fato, eles tinham ali um horizonte histórico, cultural, aquela coisa do sincretismo religioso, uma abertura para as tradições orientais, mas o Plotino, ao mesmo tempo, ele polemiza com alguns gnósticos, né? Ele não gosta da leitura que eles fazem de Platão. Por outro lado, os gnósticos, segundo Porfírio, que era discípulo de Plotino, eles vão dizer que nem Platão chegou tão longe quanto eles, né? Então também se coloca ao mesmo tempo uma tensão, né? Existem essas coincidências, mas há tensões, e acho que isso enriquece as tradições. Porque se houver apenas uma unanimidade, não há o que debater, discutir, não há como evoluir, né? O debate ele ajuda também nesse sentido, a enriquecer, né, os argumentos, etc. Né? Eu vejo um pouco nessa direção. Muito bom. A pergunta inicial que eu tinha, você também já meio que respondeu, falando dessa questão da comparação, mas queria trazer uma outra pergunta que não necessariamente vai estar no seu texto, mas eu acho que é interessante enriquecer para aquele que vai ter acesso a isso, né? A gente sabe que, como ser manifesto, a gente é um ser relativo. E o local onde a gente vive, ele vai ter uma influência, ele vai ter... o idioma que a gente usa, ele vai diferenciar do idioma de uma outra pessoa. Porque uma pessoa que pensa em japonês, ela pensa de um jeito diferente de uma pessoa que pensa em português, né? Será que dentro desses textos que você trouxe, você falou que existem pontos em comum, mas existem pontos que são divergentes. Será que esses pontos divergentes não são vieses subjetivos daquele local? Né? Ou, por exemplo, trazer uma ideia de que para um determinado público você vai falar determinadas coisas, né? Já que você citou Platão também. O Platão tem a carta, eu acho que é na carta 5, que ele puxa a orelha de uns discípulos dele que estão falando sobre os céus, né? E ele fala, não, falar sobre o céu é só boca na orelha, nem todo mundo pode saber sobre isso. Então, a gente bota esses textos trazendo coisas diferentes, mas que talvez eles estejam falando para um público que tem uma mentalidade diferente, mas eles querem dizer a mesma coisa? Será que não? A gente não pode chegar a essa conclusão também? Eu acredito que sim, existe essa influência do contexto cultural, linguística, histórica, né? Vou dar um exemplo remetendo ao próprio livro, né? Tem um texto sobre William Blake, né? Não há dúvida, né, que todo aquele espírito revolucionário, toda aquela mística revolucionária do Blake, ela é bastante fruto da época dele, né? Ele é um autor que ele está no período da Revolução Francesa, né? E da Revolução Industrial. E ele está vendo aquilo, né? Então, muito da modernidade do Blake se dá em função do lugar que ele estava falando, né? Do contexto histórico, né? Tem alguns textos sobre Jacob Boehme, né? Ele tem uma influência muito clara do pietismo alemão, né? Daquela fé mais simples, né? Muito mais devocional do que uma coisa intelectual, né? O Jacob Boehme, vocês conhecem um pouco a história dele, né? Ele não foi um cara erudito. Ele era um sapateiro com um pouco de cultura que teve uma iluminação espontânea, né? E aí ele vai interpretar isso com o que ele tinha as mãos, né? O que ele tinha a mão ali era o pietismo alemão, né? E isso aparece, são textos muito devocionais, né? Ao mesmo tempo que há uma metafísica complexa nas obras dele, existe um lado bem pietista, né? Mas aí é curioso, porque, né, tem um outro texto que eu tento comparar 3 autores totalmente diferentes em termos de contexto, linguagem, histórico, mas que eles tinham algo em comum, que é o Ibn Arabi, o Jacob Boehme e o Ramana Maharishi. Tem um texto sobre isso. O que eu vejo em comum entre eles, né? Os 3 não tiveram exatamente um mestre, pelo menos não no começo da sua iluminação. Isso eu achei curioso, né? Jacob Boehme foi uma coisa que ele se iluminou, ele encontrou um esquisito lá na sapataria, sei lá, parece aqueles Mahatmas da teosofia, né? Os caras doidos lá que saía fogo do olho, segundo ele fala, né?
e depois ele passa a ver o lado suprassensível das coisas anos depois disso, né? Então foi algo meio espontâneo. O Ibn Arabi também, ele não teve, até para um sufi, isso é uma coisa um pouco diferente, ele não teve um sheik, ele teve uma iluminação espontânea e depois que ele entrou em contato com sheiks, com mestres, até mesmo mestras. E o Ramana Maharishi, já no século XX, né, também ele não teve um guru no começo. Um dia ele deitou lá no quarto, simulou que estava morrendo e de repente o negócio explodiu e ele se iluminou. Então, olha que interessante, né? 3 autores totalmente diferentes no seu contexto, mas que têm em comum essa coisa de uma iluminação espontânea, né? Direta, né? O que também leva a questionar essa ideia de que necessariamente a iniciação tem que ser uma coisa lá do rito, né? Da tradição, mestre e discípulo. Não, pode acontecer, como aconteceram com essas 3 figuras diferentes a qualquer momento, né? Não sei se eu respondi sua questão. Eu queria Respondeu sim. Eu queria só aproveitar e comentar que se só fosse possível você se iluminar tendo um guru inicial, então não teria nenhum, né? Só o primeiro, talvez. Né? Então, realmente nem não o faz primeiro, sentido. né? Pois é. Porque ninguém iria iniciá-lo, né? Exatamente. Verdade. Daniel, uma pergunta. O cara que estuda Jacob Boehme, Swedenborg e Plotino faz todo o sentido do mundo. Como é que você foi parar lá do outro lado do mundo e estudar esses caras que, por exemplo, não tem nada a ver, por exemplo, olhando a primeiro momento uma coisa com a outra? O que te levou a estudar esses outros caras e ver essa comparação? Estou curioso em relação a isso. Rapaz, eu também me faço essa pergunta. Eu falo, como que eu fui parar, né, onde estou, né? Eu lembro que no primeiro bate-papo que a gente fez, né, juntos, eu vi ali um pouco que eu fui percebendo, né? Por exemplo, o Oriente mais distante é mais complicado, né? Mas o Oriente Médio houve uma recepção direta da filosofia grega, né? Você pega a filosofia islâmica, por exemplo, ela assimilou os autores gregos, inclusive Plotino, Próclo, né? Os neoplatônicos, né? E em algum momento, eu não sei te dizer exatamente quando, né? Surgiu esse interesse a princípio não havia, né? Mas foi surgindo pelas tradições de um Oriente mais distante, né? Alguma coisa, por exemplo, da Índia, né? E aí, na verdade, já havia autores, foi aí que eu percebi, que comentavam, né? Por exemplo, Francisco García Bazán, né, que é um autor argentino, até um perennialista, né? Ele tem vários trabalhos comparando, por exemplo, neoplatonismo e filosofia indiana, né? Filosofia persa e filosofia neoplatônica. Então, meio que peguei a rabiola desses autores que já faziam isso, né? Eu cito bastante eles nos meus textos, né? Então, acho que foi um pouco por aí, do ponto de vista intelectual, pelo menos, né? Mas houve também, eu contei isso no primeiro bate-papo, sempre houve um interesse mais pessoal, né? Eu fiz contato com grupos, né? Grupos ligados aí a alguma coisa do hinduísmo, por exemplo, o próprio sufismo, e aí, naturalmente, isso alimentou o interesse filosófico, né? Comigo sempre foi um pouco meio assim, né? Da filosofia para as tradições, das tradições para a filosofia. Eu nunca vi como coisas opostas, né? E o livro tenta mostrar um pouco isso, né? Elas estão sempre articuladas, né? Mesmo na Índia, né? Existe uma filosofia, né? Shankaracharya é um filósofo próximo do nosso sentido de filósofo, né? Como Plotino era um filósofo, como Jacob Boehme, como esses outros caras, né? Fantástico. Eu exatamente ia perguntar sobre isso, né? Essa relação da filosofia com a espiritualidade, como isso é mais comum na Índia, né? Com Shankaracharya, e queria que você comentasse sobretudo sobre Plotino, por exemplo. Como tem tanta espiritualidade aqui e ele é considerado um filósofo, enquanto muitas vezes outras pessoas têm menos espiritualidade do que ele, né? E são considerados grandes espiritualistas e tal, e ele é considerado um filósofo. É uma coisa interessante, né? Como às vezes, dependendo do momento, uma pessoa é considerada filósofo, outra é um guru, depende do local também. Acho interessante isso. Interessante a sua pergunta, né? Inclusive, eu acho que ela tem a ver com o subtítulo que eu dei, né, para o texto, né? Que é Teosofia Perennes, escritos para uma filosofia teosófica, né? Isso é uma certa provocação à academia. Não sei se eles vão ler meu livro, né? Talvez se lerem não vão gostar muito. Tomara que não gostem, né? Se eles não gostarem é porque realmente está tendo algum efeito, né? Está servindo para alguma coisa. Mas, de fato, eu acho que existem duas questões aí, né?
Primeiro que, mesmo na história clássica da filosofia, há um certo preconceito com os neoplatônicos, né? Incluindo o Plotino como talvez o maior deles, né? Um dos maiores, se não o maior. Eles olham, às vezes, o neoplatonismo como assim, é filosofia, é continuação de Platão, mas eles misturaram demais com essa coisa oriental, com essa mística, e essa parte a gente não dá tanta relevância, a gente olha mais o lado filosófico, né? Tem um pouco esse preconceito, acho que hoje menos, mas ele existia. Por outro lado, tem também uma questão histórica aí, né? Que tem a ver com o Oriente. Porque quando a gente chega na modernidade, né, aqui no Ocidente, vai ter uma cisão, né? Até então, filosofia e a tradição, a religião, a mística, o esoterismo, vamos chamar assim, elas caminhavam mais ou menos juntas, né? A partir da modernidade, isso começa a se separar. Aí você vai ter uma linha na filosofia que ela é puramente racionalista. É o Descartes, é o próprio Kant, o Hegel, apesar dele ter lá o seu interesse pelo hermetismo, pela teosofia, mas ele é um filósofo muito mais racionalista, e isso continuou no Ocidente. No Oriente, por exemplo, na Índia, não houve essa ruptura, né? Eles não tiveram uma modernização, pelo menos não como a nossa, né? Então, ali a filosofia nunca se separou claramente da tradição mística, né? Então, aí a gente olha para o Ocidente, é engraçado, né? Porque a gente pensa que filosofia é uma coisa racionalista, pegando os modernos como exemplo de filósofo, né? E aí esquece Plotino, Jacob Boehme, todos esses caras, Santo Agostinho, todos eles tinham pelo menos uma vertente mística, né? Estavam dentro de uma vertente mística, Mestre Eckhart, né? Então existe uma questão histórica. E aí eu comento num texto lá do livro, né? Que é justamente o texto sobre a teosofia perene. Seria possível a gente realinhar as coisas de novo? Será que hoje nós temos condições? Quais seriam as condições? Não vou dizer que eu consigo responder exatamente, claramente isso, mas eu tento deixar algumas pistas, né? Qual pode ser o caminho? Eu acho que o primeiro de todos é a academia se interessar por isso, né? Valorizar esses autores sem preconceito, né? Você mostrou o livro aí do Plotino, né? Nós sabemos que até poucos anos não tinha uma tradução de Plotino em português, o que é completamente absurdo, né? Porque a gente pegar de autores atuais aí, que a gente tem, sei lá, né? Não vou citar nome, senão aí eu vou uma briga, mais briga. Não é uma briga, né? Você vai pegar um Foucault, um Deleuze, cara, você tem tudo traduzido. Né? Não que eles não mereçam, não estou dizendo que não, né? Mas você não tem uma tradução de Plotino, né? É meio esquisito, né? Então, talvez, se a nossa academia, pelo menos, ela começar a se interessar pelo estudo, quem sabe isso pode abrir as portas, né? Para se perceber que, além do estudo, esses autores, como Plotino, eles viam a filosofia como um modo de vida, como uma via espiritual, e quem sabe a gente possa se abrir para isso, né? E tem o outro lado da história, né? Nos meios esotéricos, posso incluir aí também o meio New Age, né? Às vezes falta uma fundamentação filosófica, né? Então, que eles se interessem também pelo estudo, né? Aí eu acho que a gente pode começar, né? E acho que já está acontecendo alguma coisa nesse sentido, né? Me parece, não sei se vocês concordam. Eu queria aproveitar para comentar, a gente acabou de entrevistar aqui o Américo Sommermann, que fez a tradução, ele é o editor da Polar Editora. Essa aqui, com certeza, é o melhor livro de Plotino que tem em português, apesar de hoje tem alguns outros com traduções boas, só que são muito curtinhos. Esse aqui tem bastante coisa, né? E eu também recomendo para quem quiser ler o Corpus Hermético, ler Plotino primeiro. E também, só para complementar, você falou disso aí, justamente, né, de como teve essa cisão, né, hoje em dia tem essa filosofia mais racional, digamos assim, só que tem muita gente que, de repente, lê o Schopenhauer, lê o Mundo como Vontade de Representação, e eu não entendo como é que eles não perceberam que ele está comentando Bhagavad Gita, por exemplo, e eles chamam de filósofo do pessimismo. Então, é só um exemplo para dizer como as pessoas têm na frente delas a coisa e não enxergam às vezes, né? Porque não querem enxergar, ou não entendem mesmo do que está se passando ali na frente. Porque ele deixa muito claro que ele está comentando a filosofia do antiga, e aí as pessoas entendem como filósofo do pessimismo. Só para dar um exemplo aí. Não, verdade, concordo totalmente com você, né? Essa questão parte muito da época da leitura, né? O que está ali dentro, né? A gente tem muito problema com os filósofos chamados pré-socráticos, porque foi feita uma leitura no século XIX que engessaram os caras de um determinado do jeito, e você ignora tudo aquilo que eles estavam falando de verdade. Mas a minha pergunta, ela é uma evolução do seu trabalho, né? Eu vou primeiro citar
um filósofo mais recente que eu gosto muito, que é o Popper, né, o Karl Popper, e quando ele vai falar do gênio grego, da filosofia grega, ele traz uma coisa que eu acho incrível, que é a ideia de que você tem um pensamento que ele está sempre se desenvolvendo, né? A ideia do discípulo é superar o mestre, né? O mestre ele vai estabelecer um determinado lugar e vai vir o discípulo, vai dominar aquilo e vai passar adiante. E aí, isso é uma das coisas que ele utiliza como justificativa do gênio grego. Você acha que fazendo esse trabalho que você fez da Teosofia Perennis, você acha que você vai servir de mestre para muitos discípulos superarem o seu trabalho e conseguirem se aprofundar cada vez mais na filosofia e nessa parte mais espiritual? Olha, discípulos, assim, alguma coisa parecida com isso, eu não acredito, né? Não acho que nem que meu trabalho tenha essa qualidade toda ou esse impacto, mas eu acho que eu vejo como uma provocação. Ele pode servir como uma provocação, né? Como eu falei, né? Cutucar algumas pessoas, alguns espaços, e também pode servir de encorajamento para que pessoas da academia que têm essa perspectiva comecem a falar mais, a sair um pouco de trás do muro, né, de cima ou atrás do muro, não sei, né? E comece a fazer um enfrentamento, né? O Henri Corbin, ele falava muito, né, do combate pela alma do mundo. Ele falava que a obra dele é uma luta, né, por resgatar a imaginação, né? Isso vem desde os românticos, né? Esse combate pela alma do mundo contra essa cultura racionalista, materialista, que no fundo empobrece, né, a nossa cultura como um todo e reduz a nossa visão do ser humano a esse mundo aqui, né? Então eu vejo também como algo que possa, quem sabe, né, encorajar alguns cavaleiros aí espirituais a também irem nessa direção, estudarem esses assuntos e com certeza vão conseguir muito além do que eu conseguiria, né? Estudar outros autores, aprofundar coisas, e eu vejo por aí. Na verdade, eu até vejo que, modestamente, eu também sou uma continuação desses caras todos que eu cito no meu livro, né? Muito modesta, né? A gente lembra que a gente está no Brasil, né? E eu lembro das minhas limitações pessoais também, mas eu vejo como uma, né? Estamos continuando esse combate, né? Ele continua, cada um luta com as armas e com as qualificações que tem, né? Mas o importante é combater, né? Eu vejo que o trabalho de vocês também é um combate pela alma do mundo, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação do esoterismo, trazendo pessoas da academia também aqui, então vocês também estão de parabéns. Nesse sentido, nós fazemos parte de uma irmandade, aí somos quase templários, né? No sentido espiritual desse termo. Vocês gostaram, né? Isso é boa. Esse livro é assim a fundamentação filosófica do ocultista. Então ele tem que ser lido. Eu já estou aqui ansioso e a minha pergunta é para o Marcelo. Marcelo, quando é que eu vou ver ele chegar aqui na minha mão? Como é que eu faço para comprar esse livro, Marcelo? Eu estou aqui passando cartão de crédito aqui. Então, o link está aqui embaixo, né? É catarse.me/História da Magia. Né? Então, o que a gente fez? A gente ia fazer 2 financiamentos, né, esse final de ano, mas, putz, ainda está saindo de pandemia, ainda está as coisas meio bagunçadas. A gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos arriscar e a gente vai pegar os 8 livros que a gente ia publicar no semestre inteiro e a gente vai fazer um único financiamento. E aí, cada um apoia o que der, o que quiser, os pacotes, tem desconto, tem um monte de coisa. Se a gente conseguir bater as metas, a gente vai por mais livros e quem apoiou a gente vai ganhar os livros, igual é todo financiamento, né? Porque a ideia é fazer o seguinte, a gente pegou um empréstimo bancário, tem todas umas paradas que o contador conseguiu, e a gente vai meter na gráfica antes de receber o dinheiro do Catarse. Por quê? Porque quando acaba o Catarse, geralmente acaba o Catarse, eles dão um tempinho, uma semana, 2, aí demora mais, sei lá, 15 dias para receber o dinheiro, aí vai para a gráfica, aí para. A nossa ideia é ter isso, porque como a gente vai participar esse ano da Mystic Fair em dezembro e tal, a gente quer que esses livros estejam prontos em novembro, de qualquer jeito. Então, o pessoal que está apoiando, então você vai ter o livro na mão rapidamente. A ideia é já agilizar isso para... Eu já estou diagramando, o pessoal que revisou já me mandou, o Thales aumentou o livro dele para ficar a capa dura, aí o
o Robson mandou para uma revisão e tal, está correndo com isso. Então, enquanto está fazendo financiamento, a gente está preparando tudo, os ISBNs, a capa dura, todo o formato. A nossa ideia é, fechou todo o processo, já meter gráfica para outubro, mais tardar novembro, está na mão da galera. E acho que é isso, né? A gente não precisa estender muito hoje. Hoje foi um episódio Só especial. um comentário, Marcelo. Pode falar. Neste atual momento, 135% financiado. Não, a gente financiou em 48 horas, né? Mas dá ainda. Quem está assistindo isso aqui ainda dá tempo. Ele vai ficar rodando aí o mês inteiro. Então dá para você pode apoiar uma parte agora e depois completar no final do mês ou quando virar o cartão. O Catarse tem um monte de jeitos bacanas, né? E mesmo depois, quem perder vai poder comprar esses livros depois na editora, nas lojas, né? A vantagem de comprar agora, o que é? Que quanto mais pessoas compram, a gente vai aumentando a tiragem do livro. E aí o custo unitário do livro cai. E aí a gente consegue usar essa sobra de dinheiro para bancar outros livros. Então, com o que a gente já financiou agora, então todos os livros vão estar com marcador de página exclusivo, né? Cada um com marcador bonitinho do livro. E aí a gente vai acrescentando coisas, né? Então, pôsteres, etc. Dessa vez a gente vai focar em livros, né? O Ivan e o Aloysio passaram para mim uns livros de meditação, um fininho, bonitinho, lá da Irmandade dos Filósofos, que vai ser a primeira meta, e o Robson vai me passar uns grimórios, que vão ser as próximas metas. Então, se a gente chegar em 100, 120, 130 e tal, a gente vai fazer outros. Então, acho que é isso, cara. Obrigadão, Daniel. Foi sensacional a tua vinda aqui. Eu queria agradecer também aí, Rodrigo, considerações finais. Considerações finais entre aqui no catarse.me/História da Magia e faça parte desse projeto doido. Robson Belli, considerações finais. Bom, eu vou falar para quem está pensando em entrar no projeto, não pense, entre. Porque, gente, o prêmio para que você entrar é bônus em livro. Bônus em livros. Ou seja, entre, porque se você for comprar isso depois, você vai estar perdendo muito, muito mesmo. Então, apoie agora o projeto. Vai naquele primeiro apoio lá. Não pega lá embaixo, não. Pega o primeiro apoio, porque é esse que vai te dar direito a ganhar livros extras. E não tem nenhum outro projeto no Cartas que você vai ganhar livros, cara, junto com os que você pediu. Então, apoia lá o projeto, pega esses livros, esse material da História da Magia é fantástico. Não perca essa oportunidade. Sério. Paulo Jacobina, considerações finais. Primeiro, agradecer ao Daniel pelo trabalho incrível que ele desenvolve, né? Antes de mais nada, muito obrigado. E para quem está nos assistindo, como o Robson falou, como o Rodrigo falou, vai lá, participa, porque tem um material muito bom, tem muita coisa de qualidade ali. E para quem gosta de estudar, ou para quem está enveredando pelo caminho magístico, principalmente, aquilo ali é a base. Se você não tiver um pensamento filosófico, se você não souber fazer esse cotejo entre as diferentes linhas de pensamento, você está errado, porque você vai frequentar vários lugares, vai aprender várias coisas e vai criar o monstro do Frankenstein. Então, é importante você ter uma coisa para te servir de guia para os seus estudos. Então, apoia catarse.me/História da Magia. raf.com.br, considerações finais. Bem, eu queria falar para quem nunca apoiou pelo Catarse, tem medo assim, de apoiar e tal, não existe projeto mais seguro do que os do Del Débio, porque, como vocês viram, ele já está pedindo empréstimo para já ficar pronto antes de receber. Então, é uma coisa muito segura, ele sempre mantém a gente super comunicado e os livros chegam muito antes do que em outros projetos por aí, apesar de que tem outros projetos que também chegam, às vezes demoram, o dele raramente tem algum problema e mesmo quando tem algum atraso, ele sempre te mantém muito bem informado. Para quem gostou do que eu perguntei aqui para o Daniel, quiser ler alguma coisa parecida com o que ele deve ter no livro dele antes ou depois, tem aqui do meu blog A Roda dos Deuses, que fala sobre mitologia e espiritualidade, e tem A Medida de Todas as Coisas, que fala mais de filosofia, né, e tal, e tem Platão e Plotino também. Só que isso aqui tem
de graça em e-book na Amazon, tá? Mas quem quiser comprar, esse aqui está no Clube de Autores, mas você baixa de graça na Amazon, na Google Play, outras lojas aí. Valeu. Ulisses Massad, considerações finais. Falar por último é mais difícil, né? Porque todo mundo já falou exatamente o que eu pensei em falar. Mas só fazendo um coro aqui para os meus colegas de banca, agradecer ao Daniel por estar aqui hoje. Eu estou bem curioso para ler o teu livro. E é isso, galera. Entra lá, apoie o projeto, porque, vale muito a pena. E tem, como o Robson falou, entrou no cartaz, se você puder, tenta apoiar a primeira opção, que é a que vai te dar mais benefícios. E todos os livros ali vale a pena. Você tem livro de gnosticismo, livro falando de filosofia, você tem uma série de outros livros ali que são bem interessantes, que é uma base para quem está começando a estudar magia e para quem pretende evoluir e para quem já tem experiência. Porque uma coisa é você, não só você conhecer, mas você ver a opinião de outros autores falando de um tema que você já conhece. Então, eu acho que esse é o caminho. Encerro por aqui. Um abraço a todos aí. Daniel Plácido, suas considerações finais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, Marcelo, a vocês todos, né, pelas perguntas, pelo apoio, né? E vendo aqui, né, tudo que está acontecendo, eu lembro que quando eu cheguei a algumas editoras oferecer o livro, né, eu ouvi coisas assim, né? Não, o livro é interessante, tem qualidade, mas é esoterismo, sem chance, né? Editora acadêmica, né? Outra, não, a gente vai precisar de uma banca de professores acadêmicos para poder dizer se a gente deve ou não publicar, porque é esoterismo, né? Eu estava assim, meio sem saber o que fazer com o livro, foi exatamente esse momento que eu vim parar aqui no Projeto do Mayhem, aí conheci o Marcelo, conheci vocês, e agora isso está saindo, eu estou realmente muito feliz, fico imensamente agradecido, e eu desejo que outros planos, né, que existem, que retribuam toda essa boa vontade, toda essa alegria aí que vocês estão demonstrando em abraçar projetos de pessoas desconhecidas como eu, né? Mas que vocês estão acreditando nisso, então, obrigado mesmo. E é isso aí, galera. E se você que acompanhou a gente até agora, então não esquece, segue o canal, dá like, toca o sininho e a gente se vê aí de novo no Bate-Papo Mayhem.